de Yahushua. Irmãos e irmãs, vamos começar o vídeo de hoje lendo um pequeno trecho de 1 Timóteo capítulo 4 do versículo 1 ao 3, vamos começar. Versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aqui já nos mostra que estamos sim nos últimos tempos, pois as pessoas preferem buscar mais ao mal do que ao bem. Se os parentes criticam, eles abandonam a fé. Se os amigos se afastam, eles largam a Yahweh, pois preferem o mundo. Vamos continuar agora o versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Uma coisa é certa: por mais que você avise a essa geração, tomem cuidado, dediquem sua vida a viver para agradar ao Pai, não vão se escravizar para o mundo. Quanto mais você fala, mais as pessoas rejeitam, mas dizem que é heresias. As pessoas não conseguem viver sem mundo. Você passa 5 minutos conversando com alguém e você já nota vaidade, egocentrismo e lábios mentirosos. Vamos continuar o versículo 3. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Yahweh criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Hoje em dia dizem que tem que casar em templos religiosos, dizem que precisam se casar no civil, mas esquecem que Adão e Eva não foram a templos nem em cartórios. O casamento é o sexo, e até isso é desrespeitado hoje em dia, pois as pessoas, mesmo se afirmando crentes, mesmo se afirmando em Aldins, eles promovem adultério. Não querem dar ouvidos quando você fala que sexo é casamento se fez uma vez, é para sempre. As pessoas querem ter relação com vários parceiros e pensarem que agradam ao coração do Pai, por isso que preferem um falso evangelho que aceita tudo e que diz que eles são especiais. Outros ficam com medo de comer alguns tipos de alimentos, sendo que o próprio Yahushua disse que o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai da boca do homem. Tudo que recebermos como alimento, devemos orar pelo alimento e agradecer a Yahweh por ter aquilo para nos alimentar. Vamos continuar com o versículo 4, 5 e 6. Pois tudo que Yahweh criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido santificado pela palavra de Yahweh e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Yahushua, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, por esses 3 versículos, sabemos que tudo que Yahweh fez é bom e que devemos agradecer por tudo, seja momentos bons ou ruins. Devemos louvar a Yahweh, devemos dar graças a Ele por estarmos vivos e tendo a oportunidade de agradá-lo. No momento em que falamos isso para um irmão, então estamos levando alimento espiritual, o verdadeiro alimento necessário. Vamos prestar atenção agora nos versículos 7, 8 e 9. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Diz claramente: rejeitem as fábulas profanas. Mas o que os falsos crentes fazem? Vão a templos buscar por prosperidade, vão querer bênçãos financeiras. Outros se dizem Aldins e vivem em estudos e comunhões que não agradam o coração de Yahweh, pois é repleta de fingimento. Essas pessoas no geral abandonam a fé, como diz os primeiros versículos, para ouvir falsos mestres que as deixam confortáveis no pecado. As pessoas, por mais que estejam com a Bíblia na mão, não têm piedade, não têm amor, não têm compaixão para com o próximo. Você só vê supostos crentes com orgulho e raiva no coração. Então, como querem habitar o reino de Yahweh se não vivem como Yahushua ensinou? O que adianta lerem tanto a Bíblia se não fazem nada? Fingem diante dos homens apenas. Vamos continuar o versículo 10. Se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Salvador vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Quero deixar claro aos irmãos que quando o versículo diz se trabalhamos, não quer dizer emprego de carteira assinada não, ou emprego a qual estão se referindo é o trabalho de salvar vidas, de levar o evangelho para as pessoas, pois isso é um trabalho sim, o único trabalho permitido a um seguidor de Yahushua. Agora vamos, preste atenção do versículo 11 ao 16. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino.
Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Aí vemos pontos muito importantes como ninguém o despreze pelo fato de vocês serem jovens. Irmãos e irmãs, é uma vergonha essa questão, pois muitos que se dizem irmãos se acham sábios porque têm mais idade, porque têm cabelos brancos, mas na maneira de falar você ouve soberba e não tem respeito por ouvir alguém mais jovem. Quando um jovem fala a respeito das coisas do Pai, eles não querem saber, eles fazem pouco, eles ignoram. Mas quando é os líderes, os falsos despertos, eles dizem que esses sim valem ouvir. O próprio versículo nos manda ser exemplo de amor, fé e pureza, mas os mais velhos não querem nem saber, ignoram, tratam como lixo. Posso garantir que fazem essa pouca vergonha, tanto no meio religioso quanto no meio Yaldins tem isso, pois os Yaldins 99% continuam religiosos, pois não tiraram a religião soberba do coração. Então como pode você se dizer seguidor de Yahusha? Como pode você dizer que segue o Evangelho se você comete esses mesmos erros? Do que adianta andar com a Bíblia debaixo do braço se não quer mudança? Geração perversa, não querem a Yahweh, vocês querem fingir. Se tivesse muitos nessa terra querendo Pai Celestial mesmo, veríamos bons exemplos. Mas onde estão os bons exemplos? Estão escondidos. Estão contaminados com as religiões e com os falsos sábios de fora. Irmãos e irmãs, aprendam isso. Quando um jovem falar, ouça com todo respeito. Yahweh não usa por idade, ele usa pelo coração. Para saber se é Yahweh quem está usando, então observe a vida dessa pessoa. Se é alguém que se dedica exclusivamente a viver para Yahweh, se não for, pode esquecer. Parem de pensar que vocês vão ser arrebatados com a Bíblia no sovaco. Os ensinamentos de Yahusha devem estar no seu coração, não nas suas mãos. Yahweh pode ensinar a você até mesmo com um animal inocente. Saiam do loop temporal que Satanás deixa vocês. Parem de focar na própria vida. Se foquem em agradar ao Pai, busquem a Ele por amor. Sejam santos. Por mais aflições que estejam passando, não reclamem de nada. Parem de dar ouvidos a esses falsos mestres e essas doutrinas de demônios que são ensinadas tanto nos templos quanto pela internet. Nenhum templo de pedra, nenhuma deles tem a presença de Yahweh, posso garantir. Os líderes religiosos, alguns ganham para pregar, ou seja, são mercenários. Outros não sabem, mas as suas igrejas de templos religiosos têm origem romana, ou seja, são apenas continuação da igreja romana que matou a Yahusha e os apóstolos. Já os falsos despertos, tenha cuidado, postam comunhões, postam versículos, mas não ensinam nem se preocupam com os irmãos. Por muitas vezes já vimos pessoas que se diziam irmãos e se diziam querer buscar ao Pai, mas quando vinha um ataque espiritual, quando tinham uma dificuldade, eles corriam para o mundo. Quando os parentes começavam a criticar, já queriam voltar atrás, pois muitos não aguentam a rejeição dos parentes. Mas, e por isso que Yahusha fala para que amar mais pai, mãe ou filhos mais do que a ele não é digno dele. Então só nisso já sabemos que por mais que um parente não goste de nós ver seguindo a Yahusha, devemos tratá-los bem, mas continuar firme no caminho que Yahusha nos ensinou. Lembre-se, a partir do momento em que você deixa de viver como Yahusha ensinou, então você estará tirando a mão do arado, e quem tira a mão do arado não é digno do reino de Yahweh. Então quando você é um escolhe andar na vaidade, andar com roupas decotadas, então você está negando Yahusha, e negando a ele também negará a Yahweh. Então, irmãos e irmãs, saibam que viver o Evangelho não é brincadeira, não é como o mundo ensinou que a qualquer momento você pode pular fora, não, é bem sério, e pode ter certeza diariamente muitos estão negando o Pai Celestial em troca de coisas nesse mundo, em troca de agradar as pessoas, em troca de bens, em troca de empregos. Um conselho que passamos para vocês é que parem de brincar com a vida de vocês. Muitos pensam que vão ter muitos anos sobre esta terra. Muitos vivem escandalizando e levando as pessoas ao erro. Vivem guardando
guardando raiva e mágoa ao invés de passarem bons exemplos de amor e fé. Saiba que hoje você está vivo, amanhã pode não estar, então pare de se desgastar para esse mundo. Satanás está prendendo a muitos em uma prisão na própria mente, onde muitos não conseguem ver o óbvio, então pare de entristecer o coração de Al, pois muitos podem estar com Bíblia na se leva na sua conduta. Tenha uma conduta igual à dos apóstolos. Saiba falar do amor, mas não o amor que o mundo finge conhecer. O amor a qual me refiro é o amor que Yahushua ensinou. Para finalizar, irmãos, tenham caráter, pois muitos são sem vergonha, dizem que querem buscar ao Pai, mas na menor aflição correm para o mundo. Não dá 3 semanas a pessoa está entregue ao mundo, pois preferem palavras doces. Outras irmãs dizem que amam ao Pai, mas andam igual a prostitutas com o corpo para fora e com cerveja na mão fazendo pose. Posso lhes garantir, de 8 bilhões de pessoas sobre a Terra, 99% vai ser disciplinado. Bem poucos vão para diante do trono de Yahweh. Então se cuide, limpe suas vestes, seja puro como uma criança, seja amoroso, seja paciente, tratar a todos com amor. E não tenha medo da rejeição, não tenha medo das pessoas rejeitam você. Sua prioridade é agradar ao coração de Yahweh. Vá até ele por amor a ele. Ele não precisa do homem, pois, então quebre seu orgulho, quebre sua vaidade, nasça de novo para uma vida exemplar. Espero que tenha conseguido compreender versículo por versículo, e que além de ouvintes, vocês sejam praticantes, que vocês sejam pessoas que fazem o que já vimos muitos rejeitarem, que é ser obedientes ao Pai Celestial. Irmãos e irmãs, o tempo do fim chegou. Parem de ser zumbis do mundo, parem de ser amantes das trevas. Al não te chamou para você se comportar como tolo. Yahushua foi ao madeiro para que muitos tivessem essa oportunidade de chegar até o Pai pelo amor. Então agarre essa oportunidade que você tem hoje, pois amanhã será tarde demais. Não deixe para amanhã, pois pode o resto apenas arrependimento eterno. Escolha agradar a Al, não ao mundo. Escolha ser um discípulo de Yahushua que se dedica a vida exclusivamente ao Pai.